Tão feliz nessa segunda-feira, muito feliz, muito alegre. Quem tem Jesus tem tudo, não é verdade? Então vamos começar. Para você que está nos visitando pela primeira vez ou primeiras vezes, hoje nós estamos entrando na Semana da Virada. O que isso significa? Significa que nós teremos culto absolutamente todos os dias. Glória a Deus por isso, amém? O Senhor será muito glorificado através de nossas vidas nesses dias e o Senhor também estará falando conosco poderosamente. Os cultos durante a semana de segunda a sexta, iniciando às 7h30 e sábado e domingo às 10 horas. No sábado nós teremos um coral maravilhoso em parceria com Seara dos Anjos, Irmã Fátima e toda a sua família. E domingo às 10 horas, nosso culto tradicional, mas nem tão tradicional assim, porque teremos uma cantata de Natal, entendendo que Cristo já fez tudo por nós. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 16, versículo 19. O título dessa mensagem é Fé que não retrocede. O tema dessa semana é Justificados, vivendo pela fé. E eu tenho certeza que nós mergulharemos muito. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, que é o nosso perfeito fio condutor, né? Ele vai se encaminhar de falar com cada um especificamente, dentro das ministrações, dentro do serviço de cada um aqui. Então, nós seremos muito felizes essa semana, amém? A gente, quando a gente vive uma semana como essa, a gente pode olhar e enxergar meramente como um desafio, né? Cara, vai ser um grande desafio estar na igreja todos os dias. Mas você também pode enxergar como um grande privilégio. Eu vou poder estar na igreja todos os dias. É uma bênção. Aqui, quando a Fê terminava a ministração, preciso de ti, né? Isso é muito mais do que um jargão, muito mais do que simplesmente uma frase. Isso é uma necessidade. Aquele que é nascido de Deus tem a necessidade de estar perto de Deus, de estar perto do seu Pai. Um filho só é filho quando ele está conectado ao Pai. O príncipe só é príncipe se existe um rei. Então assim nós continuamos. Em Mateus 16, 19, diz assim: Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Essa aqui é uma autoridade delegada do Senhor para a igreja de Jesus. Você consegue com convicção pensar com fé e falar assim: eu tenho autoridade para ligar e desligar na terra, para ser ligado e desligado no céu. Então, aquilo que a gente declara, aquilo que a gente faz, as atitudes que a gente toma, da forma como a gente se comunica com Deus e com o próximo, a gente está comunicando algo que é comunicado aos céus e existe uma resposta dos céus para nós. Quando existe uma resposta dos céus para nós às vezes ficamos esperando meramente perguntas ou a gente fica na ansiedade de receber uma resposta concreta, como se a gente não precisasse da fé. Só que o que a gente vai ver essa semana é que a fé é simplesmente tudo aquilo que o Senhor deseja que nós tenhamos. Se não fosse a fé, o evangelho não faz sentido. Então, Jesus, quando ele ressuscita, quem foi a testemunha? Maria. Se ele quisesse que realmente as pessoas não tivessem fé, ele ia pedir que tivesse quem lá? Um rabino, outras pessoas com muito conceito na época, pessoas que a palavra delas era lei. Mas não, ele falou assim: a minha testemunha será uma mulher, que naquela época não tinha valia nenhuma de testemunha, ainda mais vindo da história que veio. Isso significa o quê? Que o Senhor nos escolheu como testemunhos e testemunhas, mesmo a gente sendo descredibilizado lá, mas nós temos muita credibilidade com o Senhor. Glória a Deus. Essa é a palavra do céu, hein? Não estava no script. Glória a Deus. O Senhor é bom, gente. Vou te falar que hoje eu acordei me sentindo bem mal, passando mal, mas nós estamos aqui. E a fé que não retrocede. Então eu não podia ter preparado a palavra e falei: eu não vou falar certas coisas que está gravando e também por educação com vocês, mas eu estaria aqui de qualquer forma. A dinâmica, você entendeu, né, pastora? A pastora está entendeu.
para que vocês possam entender, pensei até em botar a fralda. Então, tá tudo certo. Isso porque tá gravando. Se não tivesse, a gente está em família, né? Em família. Mas são 5 pontos que eu quero falar com vocês sobre uma fé que não retrocede. E o primeiro ponto que eu quero estabelecer é algo que o Senhor comunicou comigo, que é uma dinâmica espiritual. Que dinâmica é essa? Oração que leva à manifestação de Deus, que leva a uma resposta nossa. A oração, a intercessão, gera um movimento no céu. O Senhor se manifesta e responde a essa oração, a essa intercessão feita por nós. E nós respondemos a resposta de Deus. Mas de que forma? Através da fé. Então, muitas das vezes, a gente está fazendo o quê, pessoal? A gente está olhando para os céus e está falando assim, Deus, o que o Senhor quer? E às vezes Deus já respondeu, e o que Ele está esperando de nós é somente uma resposta para as respostas dele. E a gente vai ver hoje que o Senhor tem muitas coisas para falar com a gente nessa semana, eu tenho certeza absoluta. Eu fui incumbido com um desafio pessoal de estar iniciando essa semana, mas eu fico muito feliz, porque no domingo pela manhã, a gente não veio ao culto e tudo mais, e aí eu tive um tempo com Deus, e falando com Ele, pensando algumas coisas e tudo mais, e uma das coisas e aí eu estava pensando sobre fé, né? E aí eu estava pensando no desafio que é ter fé, porque se a gente ficar também dando vazão simplesmente à nossa alma e aos nossos sentimentos, a gente vai falar que a gente não tem fé. Mas se a gente caminhar pelo Espírito, a gente vai entender que a gente tem fé sim. Então, essa escolha está muito baseada em quem nós devemos acreditar, em quem queremos acreditar. Porque se você ficar baseando simplesmente no sentido emocional de falar assim, poxa, mas naquela situação eu não tive fé, eu deveria ter fé. Mas o Senhor está falando assim, meu filho, tudo bem você não ter tido lá, o importante é que você tem agora. Então hoje, e assim, significa que nós vamos ter fé em todos os momentos da nossa vida e nós não fraquejaremos? Não, não é sobre isso. Porque enquanto nós estamos aqui, nós somos seres humanos, meros seres humanos. Então, em alguns momentos fraquejaremos, em alguns momentos estaremos fracos, em alguns momentos nós precisaremos do fortalecimento do irmão do lado e falar assim, se você não está acreditando, eu acredito por você. Amém por isso. Só que existe uma fé que é perseverante, uma fé que não olha para trás. E esse é o grande ponto. Que é, mesmo que você caia, você vai se levantar. Mesmo que os obstáculos queiram te parar, você vai continuar pulando eles. Que as pedras que aparecem no caminho, tu vai fazer o quê? Dar-lhe a bica nas pedras e continuar o teu caminho. Por quê? Porque o Senhor se agrada naquele que continua. E eu quero pedir para que vocês abram a Bíblia comigo em Hebreus 10. Não poderia não falar desse versículo. Uma das coisas boas de estar iniciando é que pode ser que alguém tenha preparado algo semelhante e agora o problema é Iniciando, falei encerrando? Falei iniciando, que isso? É verdade, tá vendo? São características. Tem gente que nem preparou ainda, tá esperando, né? O pessoal faz isso. Mas, como eu disse, né? Quando a gente olha a nossa história, a nossa caminhada de fé, as nossas experiências, né, de pregação, de eventos, a gente vai vendo em alguns momentos que a gente se preocupa com algumas coisas e o Senhor vai reunindo todas elas, né? O Senhor vai, igual foi no ano passado, né, que foi uma bênção, a semana da virada. Em Hebreus 10, versículo 35, a parte dele. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Amém? Levanta sua mão aí. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, fala assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Agora fala com força de verdade. Mas do que creem e são salvos. Glória a Deus. A fé verdadeira é aquela que não recua, não retrocede diante dos problemas, do medo, da pressão, da incerteza. Significa que eu não vou sentir medo? Não. Significa que eu não vou ter incerteza? Não. Significa que ela não recua.
Sabe quando acontece uma situação assim, por exemplo, você está na sua casa e a guerra está intensa. E aí você percebe que o diabo está fazendo graça. Ele quer entrar na sua casa para oprimir uma situação e tudo mais. E aí você está percebendo que existe uma manifestação maligna ali. Você vai fazer o quê? Tu vai entrar debaixo da coberta e vai falar assim, Deus, cuida dele você. Ou você, mesmo com medo, mesmo com incerteza, mesmo com alguma coisa, você vai entrar no seu lugar de autoridade de filho e falar assim, eu sou filho, eu estou remido, eu sou resgatado e eu tenho poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Então você vai fazer o quê? Mesmo diante de situações da sua alma, você vai falar assim, sai fora que esse lugar aqui não é teu. Vai procurar o teu lugar, meu parceiro. Hoje em dia, eu tenho entendido tanto esse lugar de autoridade, que essa noite estava dessa forma, eu fui no banheiro, voltei assim de madrugada, aí eu percebi, né, uma movimentação, eu falei, Satanás, vai embora, pelo amor de Deus, pô, tá me perturbando, eu fui, deitei em paz, tranquilo. Existem momentos que a gente vai ter que se levantar, acender a luz, sair expulsando, abrir janela, né, tacando óleo nos outros e tudo mais, existem momentos. Só que, pô, eu precisava dormir nesse momento, entendeu? Por quê? Porque isso tem a ver com autoridade. Quanto mais entendimento, você já tem autoridade, mas quanto mais entendimento da autoridade você tem, menos difícil vai ser algumas coisas. Não porque, não vai ter batalha, não vai ter guerra, não é sobre isso. É sobre não vai ser difícil porque você já vai entender quem você é. Então, quando eu entendo quem eu sou, qual é a minha identidade em Cristo, por mais que esteja difícil, eu estou descansado. Porque eu sei que eu já sou vitorioso em Cristo Jesus. Então, perseverança, uma fé que não olha para trás. Esse é o primeiro ponto para quem está anotando. E aí eu quero falar com vocês aqui, num resumo rápido, de duas passagens que o Senhor falou comigo nesse tempo. Essa passagem aqui especificamente, o Senhor já estava falando comigo, me comunicando. E quando eu fiquei sabendo da semana, fiquei sabendo não, né? Mas quando a gente organizou a semana da virada e tudo mais, aí eu falei assim, eu acho que eu tenho uma palavra já. E aí o Senhor foi melhorando, né? Foi trazendo outros entendimentos. Mas eu quero falar um pouco com vocês aqui de Gênesis 19, mas não precisa abrir, porque eu vou trazer um resumo bem rápido. O que aconteceu em Gênesis 19? Gênesis 19 é a passagem de Ló, Sodoma e Gomorra, quando o Senhor desce fogo, quando o Senhor vem para realmente trazer juízo sobre aquela cidade. Então, em Gênesis 19, o resumo, Sodoma e Gomorra seriam destruídas por sua maldade. Os anjos resgatam Ló e a sua família ordenando, fujam, não olhem para trás. A mulher de Ló desobedece e olha. Ló segue para as montanhas, ela fica presa ao passado. Ela acreditou, mas ao mesmo tempo ela acreditou. Tá tudo confuso aqui, hein? Vai, cancela essa frase agora, cancela essa filmagem aí. Ló segue para as montanhas, mas ela fica presa ao passado. É simplesmente assim. A sua fé não foi suficiente para continuar. Ela retrocedeu. Ela não meramente olhou para trás, ela voltou para trás. Ela tornou-se uma estátua de sal. Ela foi petrificada. Qual é o princípio espiritual disso? Deus não tem prazer daqueles que voltam para trás. Agora, lembra daquela dinâmica espiritual que eu trouxe inicialmente, que é a oração? Ela vem com uma manifestação de Deus, e a manifestação de Deus vem com uma resposta de fé nossa. Como é que inicia essa história de Sodoma e Gomorra? Inicia com Deus indo jantar, almoçar, não lembro agora exatamente, mas comer na casa de Abraão. Gente, haja moral, né? Deus desce para comer na casa de Abraão, um cordeiro. Abraão preparou lá uma comida maravilhosa para ele, um estrogonofe dos nossos dias. E ele está lá comendo, e aí ele fala que vai embora. Mas antes de ir embora, ele fala assim, poderei eu esconder alguma coisa do meu servo Abraão? E ele entende, Deus, que ele precisava comunicar com Abraão algo. E ele traz um segredo para Abraão. Qual é a resposta de Abraão? Oração e intercessão. Por quem? Por Ló, seu sobrinho. Então, a oração cumpre seu papel. Qual é a oração de Abraão? Senhor, se existir 50 justos, o Senhor não, Abraão, não desço nada. Não vou quebrar tudo não. E aí a oração continua. No final das contas só tinha Ló e sua família lá. E o Senhor desce para trazer juízo sobre a cidade.
Então isso inicia na oração. Qual é a resposta de Deus? Deus se manifesta. De que forma? Através da provisão. Desce 2 anjos para a cidade. Essa cidade era tão pecaminosa, tão complicada, que quando desce, esses 2 anjos são hostilizados pelas pessoas. A que nível? Você sabe dessa história. Essas pessoas meramente queriam fazer sexo com esses anjos. Por quê? Porque essa cidade já tinha chegado num nível de perversidade, não só disso, mas falta de misericórdia e tantos outros atributos que já tinham esgotado a paciência de Deus. A ira do Senhor estava para ser derramada, mas Ló entende isso. E Ló, para preservar, ele fala o quê? Vou dar minhas filhas. Mas antes que isso aconteça, porque os homens tentam forçar a barra, porque os homens não queriam as filhas, os homens queriam os anjos. Quando eles forçam a barra, os anjos fazem o quê? Fazem que eles ficassem cegos a ponto de não acharem a porta. O que acontece? Então, o anjo pega Ló pelo braço e fala assim, filhão, chegou a hora. Ou vai ou racha, e você vai. Porque Abraão orou e Deus respondeu. Então, vamos embora. E ele pega, os genros não levam a sério, e ele vai com as 2 filhas e vai com a sua mulher. E aí, nesse meio do caminho, ele fala assim, olha, mas tem uma cidade, Zoar, posso ficar por ali, em vez de ir para as montanhas? Os anjos permitem ele ficar na cidade de Zoar. Mas o que acontece nesse meio do caminho, enquanto eles estão caminhando, em quê? Em fé, ou não é? Eles estão deixando tudo para trás. No início do capítulo vai dizer que Ló estava à porta da cidade. Isso significa que provavelmente ele tinha uma posição de autoridade. Significa que ele tinha uma possibilidade de ter dinheiro. Mas assim, no mínimo ele tinha uma casa. Agora Deus está falando assim, sai fora porque eu vou trazer fogo. Já tinha descido fogo? Não. Já tinha descido enxofre? Não. Já tinha acontecido alguma coisa? Não. Mas Ló decidiu agir por fé e acreditar naquilo que Deus estava falando. Qual é a resposta de Ló para aqueles homens? Uma resposta de fé, de confiança, de saber que está confiado, que está seguro no Senhor. Que significa o quê? Que eu estou saindo de uma cidade que era minha, que ele escolheu, uma cidade boa, porque ele viu que era boa. Ele larga todos os seus bens, todas as coisas, para ir para um lugar que ele não tinha nada, absolutamente nada. No meio do caminho, a sua esposa, sua querida esposa, ela não simplesmente olha para trás, né? Porque nos filmes, parece que quando a gente lia isso, quando eu era mais novo, eu falava assim, cara, eu tinha medo até de olhar para trás, né? Se Deus falar alguma coisa, eu vou olhar para trás, eu vou virar pedra. É porque assim, gente, essa geração tá mais branda, mais tranquilo, mas a gente aprendia na marra antigamente, era raiz mesmo. Então era assim, ó, se não fizer, Deus pega mesmo. Então a gente aprendia dessa forma, vai olhar para trás, vai virar pedra e tudo mais. Então, quando ela retrocede, aí qual é o que Deus fala em Hebreus 10? Ele fala assim, que o meu justo, ele viverá pela fé, mas ele não retrocede, porque se ele retroceder, não tem o prazer nele. Então, nós temos uma fé que não retrocede, amém? Esse é o nosso caminho de fé. A nossa fé, ela pode fraquejar? Pode. Pode, às vezes, a gente ter dúvida? Pode acontecer. Mas o que a gente não pode é retroceder. A única coisa que a gente não pode é retroceder. Se você está indo, continua indo. Mas ouve só, a gente precisa, como a Steph brilhantemente iniciou aqui, a gente precisa ouvir. A gente precisa entender aonde o Senhor está falando. Porque não adianta a gente não ter uma audição, de fato, de obediência. Porque significa que se a gente está agindo, entre aspas, pela fé, né? Porque muitas vezes as pessoas têm isso, né? Não, eu estou com fé que isso vai acontecer, mas fé em quem? Porque se a sua fé está baseada em você mesmo, eu tenho uma péssima notícia para te contar. Você vai se frustrar com você mesmo, tu vai arrebentar tudo. Porque existe somente um que nós podemos depositar a nossa fé e que nós não seremos desamparados nem frustrados, que é Jesus Cristo de Nazaré. Deus não tem prazer daqueles que voltam para trás. Eu não faço ideia há quanto tempo eu estou pregando. Tem a estimativa aí? Tá, 19 minutos. Eu tenho mais 10, galera. Vamos comigo que eu não vou conseguir, fique em paz. Mas olha só, a gente ouve 1h20 meu pai, 1h30 o Saulo. Então, vocês conseguem me ouvir 40 minutos.
Eu sei que eles são bem melhores e mais animados e melhores, mas assim, vamos comigo. O terceiro ponto, que é um dos inimigos da fé é o quê? É a dúvida? Pode ser. É a incredulidade, o medo? Pode ser. Mas olha o que Deus falou comigo. Um dos inimigos da fé é o egoísmo. Por quê? Porque nós ficamos presos somente nas perguntas que a gente quer fazer para Deus. Deus, e meu casamento? Deus, e o meu propósito? Senhor, o que o Senhor quer comigo? Em quais nações o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça brilhantemente? O que o Senhor quer me expor? Me colocar nos palcos desse mundo, no púlpito desse mundo, para glorificar o seu nome. Quantas pessoas querem ser glorificadas para glorificar a Deus, né? Não faz sentido. Onde que eu vou morar, Deus? O que eu faço? O que eu faço agora? Eu estou na dúvida, o que eu faço agora? Que posições são essas? Que perguntas são essas? São genuínas? São. Tem valia? Tem. Mas ela pode ser um grande inimigo da sua fé. Porque se você está no seu momento com o Senhor, e se as suas únicas perguntas, as suas únicas dúvidas, os seus únicos questionamentos com Deus são as coisas para você mesmo, então talvez você não esteja vivendo uma fé genuína. Muitas vezes nós vivemos num ciclo de interrogações. Tudo é pergunta. Será que, biblicamente falando, quantos homens e mulheres de Deus a gente viu perguntando para Deus isso? Senhor, e o meu casamento? Senhor, qual é o carro que eu vou ganhar? Gente, eu sei que tem um contexto, tá? Não tinha carro na época. Mas podia ser qual o cavalo que eu vou ganhar, ou qualquer coisa do tipo. Só que assim, são perguntas do eu. E essa pode ser um grande inimigo da sua fé. Um grande inimigo que está te fazendo o quê? Retroceder. Por que a mulher de Ló retrocedeu, pessoal? Porque ela ficou aficionada nas coisas naturais, nas coisas da carne, nas coisas que como é que fala? Que voltará ao pó, mas assim, que o bicho come, né? O pessoal diz, coisas que o bicho come. Só que ela, na cabeça dela, obviamente, ela imaginou que ela ia retroceder, sem filhas, sem marido, mas ia voltar para lá e ia viver tranquilo, até o momento que aquilo tudo acabasse. Mas não, mal ela sabia que ao voltar tudo acabou. Será que se ela soubesse que tudo ia acabar, ela ia voltar? Não. Por isso que nós precisamos ter um posicionamento de fé. Porque se a gente não entende pela fé, muitas vezes a gente pode sofrer consequências porque nós não decidimos pela fé caminhar. E existem consequências para quem não caminha pela fé. Existem consequências para quem não coloca Deus em primeiro. Existem coisas... Gente, assim, o mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. O mundo inicia de forma natural. E pela palavra, Deus deu comandos. E pela palavra, junto ao Espírito, junto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, façamos um homem à nossa imagem conforme semelhança. Tudo isso é espiritual. De que forma acabará? Em Apocalipse está dizendo, vai acabar dessa forma, tudo é espiritual. Porque nós voltaremos dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, nós viemos, nós caminhamos e nós voltaremos. Então, o que é mais real? 70, 80, 90 anos aqui ou uma eternidade com Deus? Uma eternidade com Deus é muito mais real. Mas qual é a nossa dificuldade? Caminhar com os olhos espirituais ao invés dos olhos naturais. Na terça-feira eu tive a oportunidade de falar com o pessoal sobre o homem espiritual discerne todas as coisas espiritualmente. E ele discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Que doideira. Por quê? Porque o homem espiritual, ninguém entende ele. Né, Steph? A Steph às vezes está na frente, está uns 2 meses na frente, ninguém está entendendo ela. Gente, vocês não estão entendendo. Aí ninguém está discernindo, mas ela já discerniu. Por quê? Porque é espiritual. Porque está caminhando no espiritual. Porque está vendo primeiro o espiritual. Não está caminhando no natural. Qual é o desafio da fé? A gente quer ter fé, uma fé natural. Aí qual é a fé natural? Eu quero o meu casamento, eu quero o meu carro. Isso é uma fé natural. Ela é problemática? Não, não é problemática. Mas você quer uma fé espiritual? Sabe qual é o único milagre que tem festa no céu? O milagre da salvação. Como diz Lucas 15. Nenhum outro milagre. Jesus multiplicou pão e peixe, fez tudo. Os homens faziam. Elias mandou fogo do céu. Não teve festa no céu. Muito pelo contrário. Porque Deus não tem alegria nenhuma na morte do ímpio. Agora,
quando um se arrepende, existe festa no céu. Esse é um milagre verdadeiro. Agora, essa é a resposta que nós temos que responder às respostas de Deus. Qual foi a resposta de Deus para os discípulos? Ide, fazer discípulo, pregando o evangelho e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em todas as nações. Essa é uma resposta de Deus nessa terra. Qual é a nossa resposta para Deus? Ou é uma pergunta? Mas Deus, em qual lugar o Senhor quer que você vá? Ele já falou, ide por todos os lugares, pregando o evangelho e fazendo discípulo. Já está respondido. Já está dito. Deus não está procurando apenas pessoas que estão fazendo perguntas, Ele está buscando pessoas que respondem as perguntas que Ele faz. Quando Deus pergunta, quem há de ir? Quem há de ir por mim? Qual é a sua resposta? Sua resposta é na fé, eu estou dizendo. E a resposta na fé é uma resposta ativa, tá? Porque uma coisa bem importante sobre a fé é a gente entender que ela não é natural e também ela não é emocional. A fé ela é espiritual. Ela toca todas as outras áreas. Mas se a gente tirar ela da ordem que ela tem, a gente vai se complicar. Fé, e aqui o quarto ponto. Venham comigo. Tá indo, galera. Tá terminando. Fé não é tamanho, é constância. A gente, né, se tiveres fé como um grão de mostarda, ou a gente vai ver Jesus em alguns momentos falando assim, homens de pouca fé, e toma ali na cabeça dos discípulos. Não vou falar coitados, porque eles não eram, assim como eu não sou. Mas em Mateus 14, 27, 31, não precisa abrir, só para a gente ganhar tempo, vai dizer assim. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Jesus fez os milagres, e aí ele era tocado por toda a multidão, e aí foi escurecendo, foi ficando noite. Jesus falou, vou para o Pai, vou para o monte orar e vocês vão indo. Vai de barco que uma hora eu chego. Jesus, o primeiro surfista, né? E aí, uma hora eu chego lá. E aí eles foram. E eles estão de barco. Na quarta vigília da noite. Entre 3 e 6 horas da manhã. Jesus orou. Jesus desceu. Veio sobre as águas. Eis que os discípulos olharam e falaram assim, é um fantasma. Ainda bem que Jesus não fica ofendido, né, cara? Ainda bem. Mas se fosse você, com certeza você ficaria. Sem dúvida alguma. Você ia falar assim, olha o milagre que eu estou fazendo, vocês estão vendo, vocês são carnais. Isso só expõe a nossa carnalidade, né? Meu Deus. Às vezes a gente está fazendo as coisas para Deus na carne. Como pode? A gente precisa ser atento, gente. Bem atento, todos nós. E aí Jesus aparece. Aí Pedro fala assim, és tu, Senhor? Sou eu mesmo, Jesus diz. Ele fala, então eu vou para aí. Aí Jesus, vem que vem. E Pedro vai. Pedro vai. Que loucura. Aqui a gente se acostumou com a passagem. Mas isso aqui é uma loucura. Mas ainda bem, eu fico com as palavras do apóstolo Paulo, que o evangelho é loucura mesmo. Uma pergunta para vocês. Pedro teve muita ou pouca fé ao sair do barco? Juniores 7 e 8. Crianças que estão com o número 7 e 8. É isso, né? Pedro teve muita ou pouca fé ao sair do barco? Teve muita, né? Hã? Teve muita fé ao sair do barco. Andar sobre as águas exige o quê? Muita fé, não é não, gente? Que eu saiba, mas assim, num grau bem grau. Num grau Pedro, né, de ação. Tanto de um lado quanto para o outro. Mas vocês lembram do ponto? Qual é o nome do ponto? Qual é o subtema aqui? Fé não é tamanho, é constância. Agora, Pedro teve muita fé
E por que que quando depois dele ter muita fé, Jesus termina falando assim, homem de pequena fé? Como que entende isso? Pedro teve uma ação espetacular, uma ação que foi muito além do que todos os outros fizeram, nenhum discípulo fez. Todos os discípulos ficaram ainda lá. É um fantasma, Pedro está maluco. Mas Pedro foi. Então, ele teve muita fé. Mas por que que termina com Jesus falando assim, homem de pequena fé? Por quê? Porque fé não é sobre tamanho, mas é sobre constância. Porque Jesus não estava falando de quantidade, sim de consistência. Jesus não estava falando, Pedro, olha só, a tua fé, ela não pode ser volúvel. Ela precisa ser consistente, ela precisa ser firme. Se você vai caminhar sobre as águas, continua caminhando até o fim. Se você vai continuar por um caminho que eu te mandei ir, continua caminhando até o fim. Continua preso às minhas palavras, preso àquilo que eu disse que você pode fazer. Jesus disse, vem Pedro. E Pedro foi, só que ele parou de olhar para Jesus em algum momento. E aí ele olhou para as coisas, como vocês já sabem, olhou para as circunstâncias. A fé de Pedro não permaneceu. Ela foi enorme para começar, mas ela foi diminuindo com o caminhar. Nós não podemos ser assim. A nossa fé ela precisa aumentar conforme nós andamos. A nossa fé ela precisa ser maior conforme nós continuamos a caminhar. Qual é o grande desafio? O grande desafio da igreja é exatamente esse. Porque a gente inicia querendo fazer tudo em todos os lugares, querendo levar o nome de evangelho para todas as pessoas. Tu pregava até para a parede. E agora tu não prega nem para si mesmo. Esse é o grande desafio da nossa fé. Antes você chegava cedo na igreja porque você estava muito feliz. Hoje você fica falando assim, e se eu não for? Ah, eu estou cansado, né? Eu trabalho tanto. Eu tenho tantas coisas para fazer. Pessoal, isso aqui não está... Eu não vim domingo. Não é sobre vir ou não vir. É sobre onde está o nosso coração. O que a gente quer, o que a gente deseja. Porque quantas vezes, vou dar um exemplo da Carol, para a Carol ficar envergonhada e feliz ao mesmo tempo. Mas eu lembro de uma época que a Carol estava fazendo pré-vestibular e hoje em dia está chegando a mestra em psicologia, braba. E aí ela estava fazendo pré-vestibular na época ainda. E a célula era na casa dos meus pais ainda, eu e a Gabi não éramos casados. E ela fazia o pré-vestibular do lado. O colégio era grudado na casa, não é isso? Na casa dos meus pais. Ela ia chorando terça-feira, ao invés de ir para a célula, ela tinha que ir para o pré-vestibular. E ela ficava triste, chateada. Por quê? Porque ela não estava na célula. Agora, ela não estava. Isso significa o quê? Não. O que significa é qual era o desejo, qual era o coração, o que ela queria, qual era a motivação. O porquê não estava fazendo e o porquê está fazendo. Porque muitas das vezes a gente era assim. A gente queria estar e tudo não podia, você sofria, ficava chateado. Hoje em dia você até pode estar, mas você não quer estar porque não sabe. E meu carro, e meu trabalho, meu filho, minha esposa, as minhas situações. Gente, é natural. Eu sou assim. Todos somos assim. Mas a nossa fé não retrocede. Mesmo diante das situações, a gente vai falar assim, eu vou continuar. Eu vou continuar. Eu vou continuar. A fé não é apenas começar bem, é permanecer firme, mesmo quando o vento aumenta. Último ponto, fé é abrir mão. Fé é abrir mão da segurança, fé é abrir mão do controle, fé é abrir mão de você mesmo. Fé presume crer em algo que não existe. Você existe, você é natural, você pode muitas das coisas, você é capacitado. Por mais que você não creia, você é. Mas se a gente não colocar a nossa fé, a nossa confiança, o nosso controle, nosso tudo nas mãos do Senhor e não abrir mão da segurança e do controle, porque um dos grandes problemas que a gente tem é querer ver as manifestações e os milagres de Deus, mas não abrir mão do controle. Senhor, eu quero que o Senhor faça um grande milagre. Junior 6, por favor, na salinha. Criança número 6. A nossa grande dificuldade é diante das questões, dos problemas que vão se chegando até nós, não sei o quê, é a gente abrir mão do controle. É a gente olhar dentro das situações e saber que a gente pode dar jeito e mesmo assim falar assim, Deus, pode deixar que isso aqui eu já sei. Isso aqui está comigo.
Nem precisa se preocupar, porque eu já resolvi uma vez, Deus, agora eu resolvo de novo. E aí, daqui a pouco você resolve outro, e resolve outro. Aí, daqui a pouco você está exausto. Por quê? Porque você está resolvendo algo que não era para tu estar resolvendo. Porque ele... Amém. Por quê? A gente precisa colocar diante de Deus a nossa fé. A nossa fé, ela tem um alvo. E a nossa fé tem um alvo que é Cristo. Ter fé é sair do barco assim como o Pedro saiu. Ter fé é sair da cidade como Ló saiu. Nós também somos chamados a dizer sim às respostas de Deus e não apenas apresentar pergunta. Deus está levantando filhos que respondem, não apenas pessoas que perguntam. Deus está levantando filhos que respondem, não apenas pessoas que perguntam. Um filho fica perguntando o tempo todo. Eu sei que o meu pai gosta. Eu não preciso perguntar para o meu pai, pai, e aí, você gostaria de ir no jogo, na final do Flamengo? Não, eu sei que ele gostaria. Se eu tiver a oportunidade, eu vou levar. Por quê? Porque eu conheço. Eu não preciso ficar perguntando. Eu vou dar uma resposta, talvez um desejo que ele tenha, porque eu já conheço o coração dele. Essa é a nossa questão. Se a gente conhece a Deus, os desejos do coração de Deus, a gente não precisa ficar fazendo pergunta. Deus, você quer que eu pregue para essa pessoa que está do meu lado? Claro que ele quer. Claro que ele quer. Mas se for crente, gente, a vergonha vem. Eu sou péssimo, eu sou difícil. Eu tenho muita vergonha, mano. Não parece, mas eu tenho. Quer dizer, eu não tenho vergonha em várias questões. Mas, cara, a galera sabe. Mas de falar com uma pessoa, gente, sou difícil. Ontem, né, eu e o Saulo tomamos bronca ontem no bairro Peixoto, pelo nosso jeito de ser. Esporro em praça pública, ainda bem que a Steph não estava lá, não, senão sobra bem pra tu, mas a Gabi me esculachou. Ele me expôs, né? Rapidamente. Sabe o que aconteceu? Eu tenho vergonha. Olha o nível da vergonha que eu tenho. A gente foi, no domingo passado, a gente foi na praia, a gente voltando, passou numa padaria. Aí eu vi aqueles palitinhos de cebola, de alho e tudo mais. Falei, pô, maneiro, né? Eu li o preço errado. Eu achei que era 1 quilo, 7 e pouco. Viajei também. Mas achei que era isso. Aí cheguei pro maluco e falei... Desculpa aí, gente. Mas cheguei pro cara e falei assim, olha, me dá 500 gramas de cebola, 500 de alho. Beleza. Aí daqui a pouco... Aí vem ele. Ele demorando. Aí o que é isso, cara? Daqui a pouco ele vem com um saco desse tamanho. Eu falei, não, beleza. Aí ele bota assim, ele tira a etiqueta, R$30. Aí eu olhei assim. Aí eu já olhei pra Gabi, onde que ela tava, né? Ela tava longe. Aí eu falei, vou fingir que nada tá acontecendo. Aí eu andei pro lado assim, andei um pouco pro lado. Aí ele, tá maneiro? Eu falei, não, tá show. Porque não chegou aos 500. Ficou com a... Tá ótimo, irmão. Aí isso ele só tinha botado de alho, né? Aí ele foi pro outro lado, tinha uma parada assim, né? Aí eu andei com ele. Aí eu falei, cara, eu não quero de cebola não, tá tranquilo. Vou só levar o de alho. Aí ele me deu de alho, olhei o preço. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí fiquei com o papel, com o saquinho assim, né? Andei para um lado, andei para o outro. Botei em cima um negócio de sorvete. Aí eu falei, cara, tá todo mundo olhando, não tem como largar isso, cara. Aí a Gabi andou um pouco. Aproximação, eu cheguei perto da mulher já com o cartão aqui, ó. Eu entreguei para ela, eu falei, não, nem precisa, ó. Nem precisa falar o preço, ó. Aí fui, passei. Pum, fui para casa. Aí a culpa, né? Porque homem, a gente é criado por mãe, né? Fogo. A gente sabe que elas sabem. A gente sabe que elas sabem. Aí eu fui andando. Eu falei, Gabi, deixa eu te contar uma parada. Ela, Rodrigo, eu não acredito. Na próxima você me chama. Aí eu perguntei, como é que você faria então? Ela ia falar assim, olha só aqui, ó, o meu marido pediu errado, não sei, por isso que eu não pedi pra você, Gabriela. Tá explicado por que eu não pedi pra você. Mas foi isso. Aí eu voltei e tá lá até hoje. O negócio diário. Até porque eu esqueci depois também, enfim. Mas tá lá. Mas isso só pra pontuar, deixar um pouquinho mais engraçado. A minha falta de... Eu tenho vergonha dessas coisas. Eu já pedi, eu fico envergonhado, é trabalho do cara e tudo mais. A galera ontem no Barra Peixoto falando, tá maluco, eu ia devolver na hora, não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu fico... E eu tenho várias histórias assim. Várias.
Então eu fico sem graça com algumas coisas. E fico sem graça assim, em algumas situações como essa. Mas voltando para a gente encerrar. Deus está levantando filhos que respondem, não apenas pessoas que perguntam. Então, nós oramos, a dinâmica, né? Nós oramos, ele responde, nós respondemos a resposta dele. Não é que ele responde, então nós fazemos uma nova pergunta, né? Não. Ele responde, Deus se manifesta, e dentro da manifestação de Deus eu falo assim, eu vou te trazer uma resposta, Deus. Não tem mais nada que pode orgulhar um pai, de que quando o pai está numa dúvida interna, o filho vem com a solução. Aí o cara vai falar, cara, esse é meu filho, esse cara é brabo. Eu que criei. Esse moleque é bom. Por quê? Por quê, cara? Porque isso traz satisfação, gente. Agora, é ou não é quando Deus está falando assim, olha, eu não me agradarei, eu não terei prazer naquele que retrocede. Por quê? Porque o Senhor tem prazer naqueles que permanecem, naqueles que continuam. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer com prazo, em alguém que eu tenho satisfação. Deus tem satisfação em você nessa segunda-feira à noite que decidiu caminhar em fé. Ah, não, Rodrigo, mas eu cheguei assim. Pô, mas você chegou. Tem gente que não veio por diversos fatores, mas teve gente que escolheu não vir. Está entendendo? Ou seja, abdicou da fé por um momento, mas em nome de Jesus amanhã ela vai pela fé caminhar. Mas assim, vocês estão aqui. Vocês chegaram aqui nessa segunda-feira, cada um com seus desafios, como eu, por exemplo, saí da privada. Nosso chamado é uma fé que persevera e não retrocede. Uma fé que continua quando o vento sopra. Uma fé que não olha e nem volta para trás. Uma fé que responde prontamente ao que Deus está falando quando? Hoje. Então a gente vai virar para Deus e falar assim, Senhor, eu tenho resposta aí para o que o Senhor está fazendo. Eu tenho resposta que o Senhor está manifestando. Então se coloca de pé, por favor. Vamos dar essa resposta para o Senhor ainda nessa noite. Vamos orar, não sei como é que vai ser, mas os músicos podem vir. Por gentileza. Pode fechar seus olhos, já vai orando aí com Deus. É só o começo. É só o começo. Deus vai fazer muito, vai falar muito com a gente. Eu estou com grande expectativa. Eu sei que o Senhor, de fato, Ele é muito fiel. E Ele tem respostas. E Ele tem respostas para nós quando nós respondemos as respostas dEle. Quando nós temos possibilidade de não fazer, de não ir. Mas mesmo assim nós falamos, nós vamos, nós queremos, nós faremos, Senhor. E o Senhor vem com o seu bálsamo. O Senhor vem com a sua liberação. O Senhor vem com as suas bênçãos. Nós já temos tudo que nós precisamos. E esse tudo é Jesus Cristo de Nazaré. O nosso Pai, o nosso Deus. Aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou. Pai, faz de nós pessoas ativadas na fé. Vem, Espírito Santo de Deus, levante sua mão nessa noite. Fala assim, Senhor, ativa a tua fé em mim. Libera o teu dom de fé para mim. Aumenta, Senhor. Libera mais, Jesus. Eu quero muito mais. Senhor, em nome de Jesus, nós temos aqui pessoas que desejam, que querem ouvir o Teu nome, que querem fazer as coisas para o Senhor, que querem fazer as coisas em prol de Ti, pela manifestação da Tua glória, pela manifestação do Teu poder, por tudo aquilo que o Senhor pode realizar, Senhor. Nós não estamos meramente aqui porque nós queremos coisas para nós, nós não estamos com as nossas orações egoístas, perguntando tudo para os céus, nós estamos falando para o Senhor, Senhor, pode manifestar o Teu poder que nós temos resposta para essa geração. Pode manifestar o Teu poder que nós temos resposta para essa sociedade. Senhor, pode fazer com que as pessoas, que os famintos, que os cansados, que os angustiados, que os tristes, que as pessoas com a alma abatida, com as pessoas depressivas, com as pessoas ansiosas, Senhor, pode pedir que elas cheguem até nós, encaminhe essas pessoas até nós, porque nós temos uma água que transborda, um rio que transborda. Nós temos o Espírito da vida, nós temos o Espírito da promessa, que comunica ao nosso espírito que nós somos filhos, nós somos amados. Espírito Santo de Deus, vem trazer fé, traz fé, aumenta a fé em nós, Senhor. Nós queremos e somos justificados pela fé, e nós somos cristãos, crentes em Cristo Jesus, que caminham pela fé, que caminham pela palavra do Senhor. Pode os nossos olhos não estarem enxergando nada,
nada, mas nós caminharemos. Pode os nossos pés não estarem tocando nada, mas nós pisaremos. Podem as nossas mãos não estarem apalpando nada, mas nós esticaremos as nossas mãos. Nós te agradecemos, Senhor, porque as tuas mãos não estão recolhidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem liberação para nós. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor já tem tudo liberado para nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. E eu termino essa oração da mesma forma que eu iniciei. Senhor, em Mateus 16:19 diz que o Senhor nos deu autoridade para que tudo aquilo que a gente liga na terra será ligado no céu, e tudo que a gente desliga na terra será desligado no céu. E por isso, Senhor, nós ligamos essa semana aos céus do Senhor. Nós ligamos esse tempo aos céus do Senhor. Nós ligamos a nossa fé ao único, o autor e consumador da nossa fé. E nós desligamos, Senhor, nessa terra as nossas ansiedades, as nossas depressões, as nossas preocupações. Nós desligamos o nosso controle, Senhor. Nós desligamos tudo aquilo que é do homem, tudo que é nosso, tudo que a gente quer fazer, tudo que a gente quer manifestar sem o Espírito Santo de Deus. Nós desligamos isso, Senhor, porque nós estamos ligados à videira verdadeira que é o Senhor. E nós daremos fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, amém.